Olá, tudo bem? Bom, estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês a minha preocupação, pois nós estamos notando diversos casos da infecção pelo coronavírus novamente. Estou gravando esse vídeo agora, 21 de janeiro de 2022, às 21 horas e 15 minutos, e a intenção de gravar esse vídeo é passar informações de qualidade que ajudem pessoas que estejam nessa situação grávida e com a infecção pelo coronavírus. É certo que nós passamos a fase pior da doença, a parte que era bem mais desconhecida, quando nós não tínhamos vacina, apesar de termos cepas novas como essa da Ômicron, supostamente infectando mais, mas certamente trazendo casos mais leves, é preciso redobrar as atenções que nós já tínhamos, o cuidado com o isolamento, o uso de máscara, álcool em gel, todo o cuidado que a gente já adquiriu ao longo aí dessa pandemia, mas eu fiz questão realmente de gravar esse vídeo como uma forma de realmente ajudar as pessoas que estão passando por esse problema, sobretudo, em especial, as minhas pacientes. Eu estou tendo, neste exato momento, pelo menos uns 6 pacientes do meu pré-natal que estão positivas para a Covid-19, graças a Deus, quase todas assintomáticas, e as que estão com sintomas são sintomas leves, e nós vamos falar um pouquinho a seguir. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar um curso que tem da Fiocruz sobre o manejo da infecção pelo coronavírus, e existe um módulo especial desse curso da Fiocruz, né, aqui no campus virtual da Fiocruz, que é justamente, eu vou ampliar aqui e mostrar para vocês, que é justamente o módulo 3, Manejo Clínico na Atenção Especializada. Inclusive, eu vou disponibilizar, deixa eu só tirar um pouquinho aqui da tela, eu vou disponibilizar aqui no final do vídeo, não sei se você está vendo no Instagram, não sei se você está vendo no YouTube, mas eu vou disponibilizar também o link completo para acesso a esse curso, e você pode também ter esse acesso, né, gratuito, e pegar todas as informações. Óbvio que esse curso ele é para profissionais de saúde, mas devido à pandemia, eu acho que a gente tem que realmente passar essas informações também para a nossa população em geral, e eu vou realmente passar numa linguagem que seja mais adequada para vocês. Eu não vou ler o curso todo no manejo para gestantes, que eu gastaria muito mais tempo do que nós temos aqui para apresentar, e ficaria mais longo, mais chato. Então, eu vou pegar os temas que eu considero principais, passando por esse módulo do módulo 3 desse manejo clínico. Se você não me conhece, eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra, especialista em medicina fetal e autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. Se fizer sentido para você, também se inscreva no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, compartilhe essas informações de qualidade, é isso que faz com que a gente possa produzir mais e mais conteúdos, e o objetivo é, já que eu não tenho como passar o que eu penso só consigo passar para as minhas pacientes pessoalmente, né? Eu realmente faço questão de também passar esse conhecimento para mais e mais pessoas que eu verdadeiramente considero importante. Então, vou compartilhar aqui a tela novamente para mostrar esse protocolo aí, o manejo clínico da infecção causada pelo coronavírus, nesse grupo especial. Qual é o grupo especial? A gestante, a paciente no ciclo gravídico puerperal. Então, o curso, ele tem um monte, coloca os documentos, você pode clicar nos documentos e ter acesso a todos os documentos consultados. Os cuidados especiais, ele fala muito da importância em separar pela idade gestacional. A preocupação maior é no terceiro trimestre de gravidez, porque você tem uma alteração no corpo materno muito maior, uma sobrecarga maior cardiorrespiratória no terceiro trimestre, daí porque existe essa preocupação, principalmente em se tratando de gestantes, nesse terceiro trimestre. Mas, esse quadro aqui, eu acho que é interessante a gente falar, essa figurinha, sobre a infecção pela Covid-19 na gravidez, que nos traz uma certa tranquilidade. Graças a Deus, 86% dos casos são casos leves, certo?
9,3% são casos mais graves e 4,7% é que são casos considerados críticos, ou seja, muito graves. Então, aqui ele explica de uma maneira mais detalhada, até inclusive os achados do laboratório. E aí vamos para os sintomas principais. Bom, eu não vou falar do laboratório, mas vou passar brevemente sobre as alterações no hemograma, um exame básico, também as enzimas hepáticas. Um estudo publicado em 2020 por Shen e colaboradores evidenciou nessas 9 mulheres, os principais sintomas. E os principais sintomas foram, cada 9 mulheres, no caso destas 9 mulheres, né, do estudo de Shen, 7 tiveram febre, 4 tiveram tosses, 3 tiveram mialgia, que é dor muscular, febre a gente considera a partir de 38, dor de garganta, 2 mulheres, mal-estar, 2 mulheres e linfopenia, 2 mulheres. E um estudo de meta-análise, esse sim, não são 9 mulheres, mas 10 mil gestantes e 128 mil pacientes não gestantes. E aí corroborou os principais sintomas e, na verdade, alterações laboratoriais, e os principais sintomas são febre, tosse, mialgia, que é a dor muscular, calafrio, leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas, e a linfopenia, que é a diminuição do número de linfócitos. Bom, depois ele fala do manejo, a importância do APGAR, né, e a questão da transmissão vertical, que eu acho que não é o objetivo principal dessa aula. O objetivo principal do que eu estou conversando agora com você é sobre a abordagem no atendimento às gestantes, no que diz respeito, sobretudo em relação às principais condutas que devem ser utilizadas, não é? Então, primeira coisa, sempre nós vamos analisar a idade gestacional, a viabilidade fetal e a condição materna. Isso aí é uma condição que nós chamamos de sine qua non, né? Que é primordial avaliar idade gestacional, condição materna e viabilidade. Idade gestacional precoce, nós vamos investir muito mais na mulher. Idade gestacional tardia, né? No terceiro trimestre, nós também vamos nos preocupar com a mulher e vamos nos preocupar com a viabilidade fetal, que é um feto mais maduro. Então, o que considera aqui interessante é as gestantes suspeitas ou confirmadas devem ser tratadas com terapias de suporte, levando em consideração as adaptações fisiológicas da gravidez. O uso de agentes terapêuticos deve ser guiado por análise de risco-benefício individual, baseada no benefício potencial para a mãe e a segurança do feto, com consulta de um especialista em obstetrícia. Então, é o obstetra que realmente vai definir o tratamento da gestante. Ele pode realmente ter a vivência e discutir esse tratamento com clínicos, infectologistas ou cardiologistas, a depender do quadro clínico da paciente, mas o capitão, né, quem está comandando aí o barco, realmente é o obstetra, até porque ele é responsável pelas 2 vidas, pela vida da mãe e do bebê. Ou da bebê, ou dos bebês. Bom, vamos lá. Eu acho interessante mostrar esse fluxograma, né, o fluxo de manejo clínico das gestantes na atenção especializada. Então, aumentei aqui. Nós temos esse fluxo que é bem interessante e ele meio que resume a aula. A parte mais importante da aula é entender esse manejo aqui. Fluxo de manejo clínico de gestantes na atenção especializada. Então, a primeira coisa, paciente tem sintomas gripais, febre maior do que 38 graus, aferida ou referida, ou seja, eu acho que eu estou com febre, eu estou sentindo o corpo esquentado, acompanhado de tosse ou dor de garganta, esse é um caso suspeito. Então, você vai se preocupar com os sinais de gravidade. Quais são os sinais de gravidade? Dispneia, que é a falta de ar, o desconforto respiratório, que é a dificuldade também para respirar. Se a saturação de oxigênio medida num saturômetro que seja realmente validado, ou pelo menos o único disponível, seja menor do que 95%, pioras nas condições clínicas de doenças pré-existentes, tuberculose, asma, existem diversas doenças que podem piorar
num período de uma infecção viral, sobretudo na questão da Covid-19. E diminuição na movimentação fetal. Se tivesse sinais de gravidades, a gente considera não mais isoladamente a infecção leve, mas sim a síndrome respiratória aguda grave. Como, graças a Deus, o mais frequente é você não ter nenhum desses sinais de gravidade, qual é o tratamento principal? Isolamento conforme de protocolo de atenção primária, contactar o posto de saúde, ou no caso, seu médico, se você fizer, ou sua médica, se você fizer um acompanhamento particular, e aí, realmente, o monitoramento. Então, é importante frisar que, até à luz das evidências científicas atuais, não existe ainda um tratamento específico para a infecção pelo coronavírus, principalmente esses casos leves. O tratamento são as medidas de suporte. Então, não vai confundir também com os sintomas gripais. Eu, inclusive, tive cuidado de elaborar um link específico, que é o drglaucius.com.br/gripe, onde nós separamos o tratamento específico, as orientações para a síndrome gripal na gravidez, e aí usa apenas de sintomático. Tá com dor, você vai tomar analgésico, está espirrando, você pode tomar alguns antialérgicos específicos na gravidez. A coriza também pode ser tratada com corticoide tópico, né? De aplicar, né? Intranasal. E aí tudo vai. Os sintomas também de dor de garganta podem ser também tratados com o analgésico, ingestão de água, como também lavagem das narinas com soro fisiológico é importante. E, obviamente, as medidas de suporte, o repouso, se alimentar bem, ficar isolado, cuidado com o distanciamento e tudo aí que, na maior parte das vezes, nós já sabemos. Mas é importante frisar que não existe o tratamento específico para a Covid-19 na gravidez, e, obviamente, é assim que surgir, eu vou ser o principal interessado em divulgar isso aí nas minhas redes sociais. Então, passando para o quadro mais leve, né? Vamos agora entrar na síndrome respiratória aguda grave. E aqui já existia um protocolo de usar o oseltamivir em SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, sem o diagnóstico, até o PCR para COVID, se ele for positivo, se suspende o uso. Lembrando que nós estamos passando por uma pandemia também, que é o da flurona, né, que é da influenza e também do corona. Então, está chamando como se fosse a infecção mista. Mas vamos lá, vamos agora passar para o manejo da síndrome respiratória aguda grave. Então, se tiver os sinais de gravidade que nós já falamos, reforçando dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, piora nas condições clínicas de doenças pré-existentes ou diminuição na movimentação fetal, até que, para o contrário, é SRAG. E a partir com o SRAG, você vai ter que responder a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: há indicação de UTI? Para a gente saber se tem indicação de UTI, nós vamos perguntar o seguinte: apresenta sinais de choque, né? Ou seja, queda acentuada da pressão arterial, pode ter taquicardia ou bradicardia, sudorese, né, excessiva, a disfunção de órgãos vitais, a insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica. Caso não tenha, ou seja, os casos de SRAG ou CIRAG mais leves, o tratamento é oxigenoterapia por monitoramento, hidratação venosa, exames complementares, monitorização fetal e das contrações uterinas, conforme o protocolo vigente. Acompanhamento em leito clínico de isolamento individual, ou um grupo, né, uma coorte específica com essa infecção, com distanciamento, notificar e coletar os exames específicos. Obviamente, se for um caso mais grave, aí o suporte ele é intensivo, com oxigenoterapia, hidratação venosa, exames complementares, também o monitoramento fetal. O leito de terapia intensiva aí é um caso que vai ser tratado mais na unidade de terapia intensiva. Então, o mais importante é você diferenciar se seu caso ele é um caso de COVID leve ou se chega a ser um caso de SRAG, né, da síndrome respiratória aguda grave. Se você já souber essa diferença, nossa, o seu manejo ele já vai ser completamente diferente e, graças a Deus, como eu já falei, os principais casos são
apenas de sintomas, em casos assintomáticos, você não precisa fazer nada, ou com sintomas leves, que você vai usar os sintomáticos, como nós fazemos no tratamento de uma gripe. Ok, entendi, Glaucio, essa questão do fluxo, né, do manejo clínico das gestantes. Mas vamos passar adiante para entender realmente o manejo obstétrico. Então, o manejo obstétrico de pacientes com COVID-19, né, ou quadro clínico suspeito ou confirmado, vai depender da idade gestacional. Então, se você tiver os casos leves de síndromes gripais, por exemplo, cuidado clínico materno, suporte à gestação e não faz cardiotocografia antes de 24 semanas. Entre 24 e 34 semanas, ou até mais do que 34 semanas, cuidados maternos, suporte à gestação, estabilidade clínica e cardiotocografia. Se por acaso você estiver diante de um caso de ISRAG, além dos cuidados, ele não muda em relação à 24ª semana, né? Você só vai priorizar mais o bem-estar materno. Você vai considerar também, além da cardiotocografia, fazer o corticoide para amadurecimento pulmonar fetal, né? Para os casos entre 24 e 34 semanas, né? E vai observar também se há alguma alteração na vitalidade fetal e se há também benefício para a ventilação materna discutido com a equipe de cuidados intensivos. Aí são os casos mais graves que você, como paciente, por exemplo, não precisa saber. E se for depois de 34 semanas, o contexto ele é semelhante, né? E você também vai ter que avaliar através de cardiotocografia, a avaliação da vitalidade fetal e considerar a possibilidade de ventilação, né? De ventilação mecânica. Então, quais são as alterações na vitalidade fetal que indicam a realização do parto em paciente com COVID-19? Se você tiver bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, desacelerações tardias, conhecidas como DIP2, ou desacelerações variáveis de repetição associadas ou não à diminuição da variabilidade de acordo com a cardiotocografia. O volume do líquido amniótico, ele vai preocupar se ele for menor do que 5, né? Ou se o maior bolsão for menor do que 2/2. O oligomane ele não vai indicar o parto, só vai chamar a atenção para uma vigilância maior. O balanço hídrico deve estar próximo de 0 para que não corra essa redução do líquido amniótico. O perfil biofísico fetal, quando você tiver um perfil biofísico fetal, né, onde a gente observa a movimentação fetal, o tônus, tem diversos parâmetros, inclusive até o líquido amniótico ele é avaliado. Se o perfil biofísico fetal tiver menor do que 6, então você também se preocupa e pode realmente a gente pode se preocupar e pensar em interromper. Lembrando que se ela tiver sob sedação, ela pode também ter a redução do perfil biofísico fetal, porque a sedação ela pode chegar também até o bebê. E o que nós da medicina fetal consideramos também que a Doppler velocimetria, se você tiver alteração do tipo diástole 0 na idade gestacional maior do que 34 semanas, diástole reversa, índice de pulsatilidade do ducto venoso menor ou igual a 1, essas alterações elas não são frequentes, graças a Deus, mas se você tiver também, vai ser indicação de interromper. Então, nós temos o papel da cardiotocografia, do perfil biofísico fetal, que é avaliado no ultrassom, e da Doppler velocimetria, que também é avaliada na ultrassonografia. Bom, aqui nós vamos ter os sinais de agravamento clínico. Os principais sinais de choque são a pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio, lactato maior do que 2, a insuficiência respiratória com saturação de oxigênio menor do que 95%, PaO2 é menor que 70, PCO2 menor que 50 e pH menor que 7,35, além da oligúria de menor do que 0,5 ml quilo-hora. Então, isso são situações específicas mais para profissional de saúde, né? Mas é importante a gente falar só para a gente ter noção do parâmetro. Os sinais de agravamento clínico, quando a frequência cardíaca for maior do que 100, a frequência respiratória maior do que 22, a pressão arterial sistólica for menor ou igual a 100, apesar de que é muito comum gestantes terem pressão arterial sistólica de 100, quando a saturação de oxigênio for menor do que 95%, se o enchimento capilar, o que é isso?
Enchimento capilar é você aperta o dedo para ver em quanto tempo enche ou fica vermelho, né? Então, se esse enchimento capilar ele demorar mais do que 2 segundos, realmente você vai ter uma alteração nesse parâmetro. Se você também tiver a redução do volume urinário, se o Glasgow, que é uma escala específica que sobre responder comandos verbais, sobre como também estímulo tátil, né? É uma coisa mais específica. Se você tiver a falta de ar ou aumento da frequência respiratória, como já foi falado, alteração também na ausculta pulmonar, e é mais do profissional de saúde. Cianose, que é quando você tem realmente as extremidades, elas podem ficar de uma coloração mais arroxeada, significando não está chegando sangue nessa região. Isso pode também acontecer, inclusive na face. Se você tiver tontura, confusão mental, agitação psicomotora e até torpor, ou até mesmo a própria diminuição na movimentação fetal, são sinais de gravidade. Põe aqui, ó, o mais importante para a gente reforçar. Tratamento. Atualmente, não existem medicamentos antivirais aprovados para o tratamento da Covid-19. As gestantes com suspeita ou confirmação de Covid-19 devem ser tratadas com terapia de suporte, levando em consideração as adaptações fisiológicas da gravidez. O uso de agentes terapêuticos em investigação fora de um protocolo de pesquisa deve ser guiado por uma análise risco-benefício individual baseado no ganho potencial para a mãe e a segurança para o feto, com consulta de um especialista em obstetrícia, como já foi falado. Então, isso aqui é que é o mais importante. Tratadas com terapias de suporte, levando em consideração as adaptações fisiológicas. E também a discussão com a equipe multidisciplinar. Então, muito cuidado, né, ao procedimentos, né, do manejo da Covid-19, cuidado com os procedimentos para controle de infecções e isolamento precoce, a prevenção da sobrecarga de fluidos também é importante por conta do feto e a adaptação respiratória. O antibiótico ele pode ser utilizado porque a infecção viral pode fazer com que a mulher tenha uma diminuição na imunidade e ter uma infecção bacteriana oportunista, por isso que em alguns casos mais graves utilizam-se sim os antibióticos. Rastreio de outras infecções respiratórias virais e bacterianas pelo risco de co-infecção. Então, uma amidalite, sim, pode ser tratada com antibiótico específico para amidalite, se você tiver esses sintomas, e mesmo que seja só uma COVID, pode-se tentar esse tratamento também. Considerar a oxigenoterapia se você tiver uma saturação de oxigênio menor do que 95%, ventilação mecânica precoce, se você tiver realmente agravamento da falta de ar, da dispneia, o tratamento empírico da gripe, né, com oseltamivir, conhecido como Tamiflu, se houver suspeita de choque séptico, e encaminhar paciente, né, para o atendimento e tratamento adequado, normalmente em UTI, não usar o corticoide de rotina. O uso de esteroide pode promover a maturidade fetal, né? Deve ser avaliado de maneira individual. Monitorizar a frequência cardíaca fetal, monitorizar a contração uterina e planejamento individualizado do parto. Bom, o protocolo, a aula, né, o protocolo de manejo sobre a COVID-19 na gestação, também ele vai falar sobre esses casos graves. E aqui nós temos um fluxograma de manejo de gestantes durante a pandemia da hipoéperas, durante a pandemia da COVID-19. Eu acho que é interessante também esse fluxograma, ele está maiorzinho aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse fluxograma. Bom, esse fluxograma ele vai dividir em 3 campos, né? O campo das gestantes, das parturientes e das puérperas. Vamos começar, então, falando um pouco sobre as gestantes, né? Como é que é o atendimento dessas pacientes na pandemia? Você continua o pré-natal nas gestantes assintomáticas, com observação rigorosa das medidas de prevenção da infecção, e realiza os exames de rotina e as vacinas do pré-natal. As gestantes devem ser orientadas sobre os cuidados preventivos também no ambiente domiciliar e devem ser orientadas a ligar para 136 e procurar as unidades básicas caso apresentem os sintomas gripais. Isso a gente está falando de SUS. E o isolamento por 14 dias, caso apresente algum sintoma gripal, essas gestantes devem ser
monitoradas durante esse período. E a atenção primária deve estabelecer fluxo com as maternidades para referenciamento das pacientes conforme a lei de 11.634 de 2007 de vinculação. Bom, no consultório, né, no meu consultório, o que a gente está fazendo é eu tenho um grupo com as gestantes que tem a infecção com coronavírus, né? Na verdade, tem uma lista de transmissão, e também eu vou passando as informações de acordo com cada caso. Elas já são orientadas, muitas vezes até recebem os links de acesso às orientações que eu já faço de rotina, e aí cada caso ele é avaliado, mas em geral, como são casos leves, ou o tratamento é o de suporte, né? Só para cuidado com os sinais vitais, né? Se alimentar bem, as medidas de suporte, e se tiver algum sintoma, vai para o tratamento dos sintomas. As minhas gestantes já suplementam, né? Polivitamínicos, vitamina D, então eu acredito que isso aí ajuda, apesar de você não ter grandes evidências científicas, mas faz parte da terapêutica nutricional. As parturientes, elas precisam ser testadas em pacientes assintomáticas e deve ser colocada num quarto privado em todas as fases do trabalho de parto, e o ideal é que a equipe use o EPI em todos os momentos de contato com a paciente. A parturiente, no momento do período possível do trabalho de parto, poderá ficar sem a máscara desde que a equipe possua paramentação adequada logo após o parto. A puérpera deve voltar e utilizar para que sejam observados os cuidados com os recém-nascidos. E no caso das puérperas, como é que funciona em relação às puérperas? As puérperas que, né, não testaram positivo, a equipe vai manter, que não testaram, vai manter o isolamento, mas são suspeitas, né, até realmente confirmação da infecção. Mas se realmente ela tivesse, o SARS-CoV for positivo, isolamento com 14 dias, orientar quanto aos cuidados para não contaminação dos demais familiares e recém-nascidos. A equipe realiza um monitoramento da puérpera para saber se vai ter sinal de agravamento. Se tiver algum sinal de agravamento, deve ser orientada para o acompanhamento especializado. Bom, pessoal, enfim, foi um pouquinho extenso aí esse protocolo de manejo da Covid-19. O mais importante é ficar tranquila. Você não ganha ficando ansiosa. Isso é uma infecção que está sendo uma pandemia, né? Várias pessoas têm a infecção pelo coronavírus. Nós temos também outras infecções, a influenza. E é um período de muita sabedoria, de muito crescimento físico, mental e espiritual. Esse, inclusive, é um dos pilares do nosso curso Maternidade Top das Galáxias. Se por acaso alguém até tiver interesse nesse curso, vá na minha bio do Instagram, contato com a nossa equipe ou até com o nosso consultório, que eu acho que vale a pena nesse período. Nós precisamos de conhecimento, de qualidade, nós precisamos realmente estar mais junto e assim, é uma maneira que eu encontrei de realmente passar as diversas informações que são importantes no período aí de pré-natal, e de repente a gente consegue. Se eu não consigo atender presencialmente todas as pessoas que me procuram, pelo menos eu tenho estratégias, tanto no consultório com outros colegas, como é o caso do doutor Leonardo Lima, doutor Rui de Deus, que também faz parte da nossa equipe, mais recentemente até o doutor Felipe Rocha. Nós realmente estamos de braços abertos para atender vocês da melhor maneira possível. E se não for possível o atendimento presencial, nós contamos aí com o nosso curso Maternidade Top das Galáxias, bem como nossas redes sociais, que são gratuitas, como é o caso aí desse vídeo que eu estou acabando de gravar. Então, primeiro ponto, tranquilize-se, adquira o conhecimento de qualidade, cuidado com fake news. Nós temos muita fake news. A vacina, ela é importante, graças a Deus, está muito evidente isso. Se é uma coisa que a gente tem com a evidência, os casos mais graves, eles estão diminuindo. E a única coisa que mudou, que a gente percebe, é a questão da vacinação. Então, a vacinação, nós já temos vários estudos publicados. Lógico, em médio prazo, né, você não vai ter estudo de 5 anos se a doença surgiu agora. Mas a pergunta é, será que vale arriscar? E eu gosto muito de afirmar também, se todas as sociedades de ginecologia e obstetrícia do mundo todo recomendam a vacinação na gestante, por que nós iremos recusar? Né? Recentemente saiu na notícia agora uma atriz conhecida que era anti-vacina
e que apresentou um quadro de Covid aí grave, está prestes a ser entubada, graças a Deus não foi, tomara que não seja, mas nós precisamos tomar muito cuidado com essas informações. Então, em relação à vacinação na gestação, não tem dúvida. Por uma opção pessoal, eu evito o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, geralmente, até 12 ou 14 semanas, você não tem muito agravamento respiratório, e são casos leves que ocorrem. Mas, assim que passar o primeiro trimestre, no segundo trimestre, eu recomendo realmente que a gestante, se ela já não tenha sido imunizada previamente, graças a Deus, a gente tem acesso à vacina, que ela se imunize. Então, os cuidados de suporte em relação à alimentação vai ser fundamental, o repouso, dormir bem, cuidar do lado emocional, aproveitar um pouquinho para se isolar e realmente cuidar do seu eu interior, do seu eu sábio, de você crescer também emocionalmente, espiritualmente. Eu acho que são medidas que são extremamente importantes. E os sintomáticos, né? Dores de cabeça, você vai ter os analgésicos, febre também, do mesmo jeito, os antitérmicos, dipirona ou paracetamol podem sim ser utilizados. Eu não sou do time que condena tudo e de repente você não vai poder usar nada. Alguns antialérgicos você pode também usar se seu problema for a questão do espirro, a questão da tosse, a questão da coriza, como corticoides tópicos você pode também utilizar no nariz e até o soro fisiológico. Alguns antibióticos eles podem ser associados a depender do caso, mas isso é preciso ser avaliado com o seu médico, né? Então, muitos casos de faringoamidalite oportunista devido à infecção viral, eles aparecem, muitas vezes a paciente se beneficiando de um tratamento, quer seja com azitromicina ou até com amoxicilina, mas isso realmente precisa ser individualizado. O que a gente tem mais para falar é reconheçam os sinais de agravamento da doença. De uma maneira bem simples se você realmente tiver com falta de ar, se você contar a sua respiração em 1 minuto e der mais do que 22 incursões respiratórias, ou seja, movimentos respiratórios em 1 minuto, e se por acaso você tiver o saturômetro, né, o oxímetro, para você chegar a avaliar a sua saturação de oxigênio, e essa saturação ela for menor do que 95%, não hesite e procure o atendimento hospitalar. Espero ter ajudado. Esse foi o protocolo de manejo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.